consenso no Brasil inteiro de que o professor é o elemento mais importante para garantir a aprendizagem dos alunos. E há países, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, que entende isso de duas formas. Há países que entendem, então, se ele é o elemento mais importante, ele é o responsável, a culpa é dele, e eu vou colocar toda a culpa nele e eu não tenho culpa de nada. E há países que vão por outros caminhos, que são, se ele é o elemento mais importante, é esse elemento que eu vou valorizar, é esse elemento no qual eu vou investir a capacitação dele em salários competitivos, numa boa carreira, e vamos adivinhar aqui, qual você acha, qual dos dois caminhos que garantem a aprendizagem dos alunos, o caminho A ou o caminho B? É o caminho B. E o que, então, que esses países fazem? Que milagre é esse que eles fazem, que eles conseguem garantir professores com bons salários, com uma boa carreira, bem capacitados, e que eles estão satisfeitos com o trabalho deles? E aí a gente entra nos pontos de carreira. E aí a gente vai entrar especificamente sobre o caso brasileiro, com alguns exemplos de que outros países estão fazendo na América Latina para resolver, que tem problemas semelhantes, e o que eles estão fazendo para tentar resolver. Não quer dizer que possa ser replicado, mas é só para a gente oxigenar o cérebro, não ficar só pensando em dado ruim. E um pouquinho do que os países com excelente desempenho, como Singapura, o que eles fazem, então. Sobre remuneração e planos de carreira no Brasil, então. Os planos de carreira, no geral, estruturam-se de modo a ofertar vencimentos iniciais baixos, carreira longa e pressão fiscal nos entes federados. Então, o que funciona é assim, você ganha um piso no começo, basicamente, a carreira é gigante, para você ter um salário melhor, você tem que passar pela carreira inteira. E aí, naquela pesquisa de 2.160 professores, a gente perguntou, então, para o professor qual era a sua renda mensal média. A renda pessoal é de 4.500, em média, familiar de 6.900. As pessoas, dos 2.160 pessoas entrevistadas, não surpreendentemente, a maioria eram mulheres. E, talvez um pouco surpreendentemente, a maioria era o maior salário da casa. E aqui é aquele gráfico que eu falei para você da diferença média entre o rendimento do professor e de outros profissionais com formação semelhante. Então, um engenheiro no começo da carreira e um professor no começo da carreira tem necessariamente uma diferença de 52% do salário inicial. E isso impacta muito na atratividade. Tem um estudo da OCDE do ano passado, em que eles analisam os resultados do PISA, principalmente o questionário respondido pelos alunos, e eles falam que tem muitos países que resolveram aumentar bastante o salário do professor com o objetivo de atrair os melhores para a carreira. O que aconteceu foi que eles conseguiram atrair mais homens para a carreira. Então, é uma profissão tipicamente feminina, se você aumenta o salário, mais homens querem ser professores. Mas não necessariamente eles têm desempenho melhor. O que os países que conseguiram realmente melhorar melhorar a atratividade de modo a fazer com que os resultados dos alunos melhorassem, eles atrelam isso a um excelente plano de carreira que dá um bom programa de desenvolvimento profissional aos professores e incentivo para que eles tenham progressão de carreira atrelado a eles serem melhores professores. E não necessariamente só aumentar o salário. Pensando no piso salarial especificamente, o salário brasileiro seria $13.971, em média. Quando a gente olha esse mesmo dado dos países que têm o melhor desempenho, dá para ver que está um pouco diferente, né? E quando a gente olha para países que têm um perfil socioeconômico semelhante ao do Brasil, mesmo assim o nosso ainda é menor. Aqui é um exemplo da matriz de competências chilenas que eles usam para desenhar a carreira do professor. Eu vou trazer, a próxima vai ser mais fácil de ver. É da Austrália e eu traduzi, então o outro estava em espanhol, esse está em português, vai estar mais fácil. E esse é um exemplo da matriz de competências australiana. E ela mede desde o que você espera de um professor graduado, o que você espera de um professor proficiente, o que você espera de um professor altamente competente e o que você espera de um professor líder. Isso é só um dos referentes, que é o referente de desenvolvimento físico, social e características dos estudantes. Então, o que você espera para esse referencial dos professores graduados? Que ele demonstre conhecimento e compreensão das características dos estudantes e como elas podem afetar no seu aprendizado.
E o que você espera do professor proficiente? Que ele use estratégias de ensino baseadas em conhecimento físico, social e intelectual e das características dos estudantes. O que você espera do professor altamente competente? Que ele consiga selecionar de um repertório de ensino flexível e efetivo para se adequar ao desenvolvimento físico, social e intelectual e as características dos estudantes. E o que você espera do líder? O líder é o professor na Austrália que pode ser formador de outros professores. E, normalmente, ele é um mentor do graduado. Quando uma pessoa nova entra na carreira na Austrália, ele é acompanhado durante os primeiros 3 anos por um professor extremamente experiente. E esse professor é esse que está nesse padrão de líder aqui. Então, o que ele tem que ser capaz de fazer? Ele tem que ser capaz de liderar os colegas para selecionar e desenvolver estratégias de ensino para melhorar o aprendizado dos estudantes, usando o conhecimento do desenvolvimento físico, social e intelectual e características dos estudantes. Isso é só um exemplo de referencial, se eu não me engano, são quase 53 dessas linhazinhas. A carreira inteira da Austrália é desenhada nisso. Os programas de formação de professores, eles eles querem formar os professores para que eles sejam capazes de fazer isso. E ele tem uma progressão de carreira à medida que ele desenvolve essas coisas. Esse documento que eu mostrei da Austrália não é um documento que o governo desenhou e entregou para os professores. Foi um processo de construção que durou 5 anos e todos os professores do país foram ouvidos. E foi uma construção conjunta entre professores universitários, o sindicato da carreira, tanto que o sindicato acha que é dono desses referenciais. Todos se sentem donos porque todos participaram do processo de construção. Então, não é um documento que veio de cima para baixo. No Chile, a mesma coisa. Foi uma construção conjunta de consensos. As pessoas da Austrália, inclusive, falam muito sobre isso, que se eles fossem escrever documentos eles mesmos, talvez tivesse saído um documento melhor, mas que, do jeito que ele saiu, ele é o melhor possível, porque todo mundo se enxerga naquele documento, porque todo mundo produziu junto. Então, que todo mundo faça esse consenso do que se espera do professor, ou responda a famosa pergunta do o que o professor tem que saber e ser capaz de fazer. E isso guia todo, como eu falei para vocês, toda a carreira, desde a formação inicial até a progressão da carreira. E isso é um modelo de carreira de Singapura. Como eu falei para vocês, eles têm trilhas diferentes. Então, ele entra como professor em sala de aula, e se ele quiser seguir a trilha e todos esses é com o mesmo salário, tá? Não quer dizer que se ele escolher seguir a trilha do ensino e ser um excelente professor, que ele vai ganhar menos que as outras trilhas, não. Então, ele pode escolher, eu quero ser um excelente professor. Então, ele vai se desenvolver nessa área, ele vai ser um excelente professor e ser remunerado para isso. Ele pode escolher a trilha de liderança, e aí ele pode chegar até diretor-geral de ensino. E ele pode escolher a trilha de especialista, e aí ele vira um formador de professores, à medida que ele vai avançando na carreira. Isso aqui é uma pesquisa que a Deloitte, que é uma consultoria famosinha aí, fez em vários países, 36, estou aqui colando, com 12 mil jovens, e incluiu o Brasil, por isso que é tão legal. E aí esses jovens são todos da geração X e Z. Então, são pessoas que ou estão entrando no mercado de trabalho agora, ou estão na faculdade, estão pensando o que eles vão fazer da vida depois. Aí perguntam, então, o que você procura numa profissão? Aí eles falam, impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente, criar ideias inovadoras, produtos e serviços, gerar emprego, desenvolvimento de carreira e melhorar a vida das pessoas, e enfatizar a inclusão e diversidade no ambiente de trabalho. Então, isso é importante para essas novas gerações. E esses jovens estão procurando uma carreira que cause impacto social. E eu desconheço carreira que cause tanto impacto quanto a docência. Então, como que a gente faz essa carreira atrativa o suficiente para que eles venham para a docência, já que é isso que eles querem, eles vão se sentir desafiados. Eles não pretendem ficar muito tempo no mesmo emprego. Há muita rotatividade. A média de permanência em alguma profissão, nem estou falando de docência, não. Numa profissão, para eles, assim, se eles ficaram 5 anos, eles ficaram muito tempo no mesmo lugar. Então, é tanto repensar a carreira toda para ser atrativa para eles, que uma carreira linear, em que ele entra dando aula, ele sabe que ele vai aposentar dando aula, ele não ficaria muito tempo. Então, repensar realmente em um desenho de carreira, talvez, baseado no modelo de Singapura, em que ele tenha outros caminhos dentro da própria carreira.
Eu vou dar um exemplo do que eu vi em Singapura, porque o tempo é curto e não dá para falar de tudo, para não ficar confuso, e também porque foi lindo. Essa foi numa outra escola, porque lá eles dividem as escolas de ensino médio das escolas que vão do Fundo 1. O Fundo 1, praticamente, as outras escolas pegam do Fundo 2 e o ensino médio. E essa escola foi de Fundo 1. Lembrando que todos os diretores de escola de Singapura primeiro foram professores. É uma das carreiras paralelas que partem da docência. Então, a gente está falando de uma professora de educação infantil. E tudo isso que eu vou contar parte dessa perspectiva. Obviamente, quando ela decide que ela vai seguir a carreira de liderança, ela tem todo o suporte de formação e desenvolvimento profissional para que ela consiga desenvolver as competências necessárias para ser uma excelente gestora. Quando a gente chegou lá, e como eu disse lá, a política é bem fechada. A gente conseguiu ir para essa escola porque um dos funcionários da Embaixada Brasileira tem seus filhos matriculados nessa escola. Então, a gente conseguiu ir porque um pai de aluno pediu para a gente ir. Se a gente pedir para o governo, eles vão falar que a gente não pode ir em escola nenhuma, lá em Singapura. Mas, enfim, estávamos nessa escola de educação infantil. Quando ela nos recebeu, uma excelente mesa de café da manhã preparada, uma excelente recepção, fez o tour na escola, com o detalhe de falar para a gente tomar muito cuidado para não fotografar nenhum aluno, porque todo mundo estava tirando um monte de foto. A primeira coisa que ela falou quando a gente sentou foi apresentar a missão e a visão da escola dela. É uma visão totalmente estratégica, e a missão dela é um desenho do perfil do egresso, do que ela deseja que os alunos de educação infantil até o 6º ano saiam sendo capazes de fazer. Não era conteúdo, gente, eram competências. E a maioria das competências eram socioemocionais. Ela queria que os alunos dela fossem autônomos, ela queria que os alunos dela conseguissem autorregular as emoções, ela queria que os alunos dela tivessem empatia, e ela mostrava qual caminho ele estava seguindo para alcançar cada um desses objetivos. Foi emocionante. Foi sensacional conhecer o país inteiro, mas essa escola foi o maior aprendizado que eu tive. Assim, sério, a gente queria realmente botar ela na mala e trazer ela para casa. E o nome dela era Minnie, igual a Minnie do Mickey Mouse. Então, era ainda mais fofo. Então, é só um exemplo de que, sim, há uma visão para gestão estratégica. Ela tinha uma missão para a escola dela, e ela tinha um caminho para seguir, e ela conseguia provar que ela estava conseguindo. E era uma professora de educação infantil.